Olá pessoal, eu estou aqui com o Dr. Tiago Rocha, ele é o meu angiologista, o meu médico, meu amigo, uma clínica aqui no Le Monde, na Barra da Tijuca, uma clínica bem estruturada. E eu aproveitei para conversar contigo, você é um sujeito muito elegante e vive aí na sociedade. Salto alto da varize, ô, Tiago? Isso é papo, é historinha para boi dormir. A vascular tem muito dessas dúvidas. Aham. As varizes são causadas pela genética. Então a gente fica com essa coisa, se eu cruzar a minha perna igual eu estou cruzando aqui, se eu usar salto alto, eu vou ter varizes? Não. Aham. O salto alto, se você ficasse 10 anos usando salto alto todos os dias, poderia prejudicar um pouco o bombeamento da perna. Mas Sim. em compensação é só fazer ginástica. E quer dizer, tem pacientes que deixam de ir no casamento porque falar, se eu for no casamento com salto alto, vai ter varizes. É um mito. É o mito. É aquela história que se fazia antigamente também em relação à varize. A gente tem que fazer aquele monte de esclerose, aquelas meias, aquelas ataduras compressivas. Não vejo mais isso hoje. Você faz aqui no teu consultório essas intervenções minimamente invasivas, né? A principal que a gente usa aqui é o CLACS, um método desenvolvido no Brasil por um médico brasileiro de São Paulo. Qual é o nome do método? O método CLACS, do Dr. Clax. Kazuo Miyake. E ele une o melhor do laser com o melhor da escleroterapia na mesma veia. E aí o que eu explico muito para os pacientes era, antigamente eu tinha uma arma, que era a aplicação. Hoje em dia a gente tem uma outra arma ainda melhor, como se você fosse para a guerra e precisasse de duas armas, uma bomba e um revólver, digamos. Eu falo assim, você vai entrar na academia e vai fazer dieta. A academia é um serviço, a dieta é outro, os Sim, dois ao mesmo tempo é muito melhor. certo. Então, quando a gente junta o laser e o líquido, guiado pela realidade aumentada, que é aquele aparelho verde que tem no vídeo lá dentro, Aham, no vídeo anterior, aham. a gente consegue tratar veias que antigamente a gente era obrigado a operar. Então, o método que a gente mais faz aqui é esse tratamento que junta o laser e o líquido e que consegue melhorar uma grande parte dessas varizes sem cirurgia. E um dos sinais e sintomas que a varize pode causar no paciente, não só a questão estética, mas também a dor, que pode Isso. ser uma dor intensa. Como é o tipo da dor vascular? Isso, eu vou falar para vocês que provavelmente mais de 70% das pacientes que vêm aqui, se você fizer a pergunta, e a perna fica cansada, fica pesada, o calcanhar fica arrastando no chão de cansaço, no final do dia você sente uma dor na perna, a paciente vai dizer que sim, porque isso são sintomas característicos das varizes. Então eu vou repetir, dor na perna no final do dia, peso nas pernas, cansaço, arder ao toque, isso sempre é relacionado a varizes. Existem outras doenças, mas isso é muito clássico das varizes. E quando a gente pesquisa, a gente encontra essas vezes. Queimação também seria típico. A queimação também é muito Ah, importante, é um sintoma clássico que está escrito nos livros. aham. Então, aquela pessoa que vai, por exemplo, fazer uma caminhada um pouco mais acelerada na esteira, ou até mesmo na praia ou no calçadão, é aquela dor que começa depois de 3, 4 ou 5 minutos de caminhada, que a pessoa tem que parar um pouquinho para poder recuperar, é uma dor geralmente vascular. Geralmente vascular. Principalmente, existe um outro tipo de dor que é essa pessoa que vai tentar andar e a perna queima muito rápido. Sim. São tabagistas, são pessoas com mais idade, essas pessoas que fumam, que têm obesidade, têm o colesterol alto, pode estar com as artérias entupidas, é uma doença diferente das veias. Eu já vi E a uma vez gente, assim, uma paciente e ela, não, jovem ainda, amputada, assim, jovem, 45, 50 anos, amputada, e ela fumante. E eu falei assim, aí ela falou, não, amputei, e voltou a fumar, ela tem trombogeite obliterante. trombogeite obliterante, eu ia falar isso agora. É, Existe uma doença que é a trombogeite, que é proibido, o cigarro é como se fosse cigarro um crime é, para ela, mas ela tem um vício tão é horrível, né? incontrolável que ela prefere, né? Ela acaba evoluindo para esse tipo de problema. Mas vamos para o básico que Claro, 99% das pessoas não tem nada disso, ainda e o bem. que elas têm são vasinhos e varizes, e o mais importante, os vasinhos fininhos muitas vezes enganam. Eles às vezes doem mais do que aquelas varizes É grossonas. mesmo, é? É assim, e você até falou porque aquelas varizes tortuosas, grandes, elas doem menos do que os vasos pequenininhos. A dor é uma coisa relativa, tem pacientes que Claro. sentem cada tipo de dor. Mas muitas vezes, quando a pessoa só tem aquelas veias grossas, ela simplesmente nem reclama da dor. Ela simplesmente diz,
eu não sinto nada, essa veia só me incomoda A esteticamente. parte estética. Porém, às vezes uma menina super jovem tem Engraçado. aquele vasinho pretinho, esse é um vaso novo e muito fino, então a parede desse vaso, eu brinco que é igual um papel higiênico molhado. A inflamação que está dentro dele transborda pela Caramba. parede. E a pessoa tende a dizer, não, a minha tem que doer mais, que é mais visível, esteticamente compromete mais. Mas não é, nesse caso, o menor dói mais. Às em vezes geral. o menor dói mais. A maioria das vezes o menor dói mais. Essas fininhas que a mulher tem na perna, deixa no final do dia a perna mais dolorida do que... E a intervenção é muito tranquila. Em mãos habilidosas, A gente transformou isso numa coisa mais tranquila, hoje em dia. Antigamente a gente acabava sendo obrigado a operar todas as pacientes que tivessem uma veia um pouquinho maior. A cirurgia ainda é uma arma muito importante, porém ela foi guardada para segundo plano porque a junção do laser com o líquido na mesma veia consegue tratar tanto a veia nutrícia, que é a veia mãe, quanto as veias fininhas. Às vezes ainda é um tratamento que o investimento é maior, mas se a pessoa botar na ponta do lápis, muitas vezes ela não ter que internar, tomar uma hack na medula, fazer todos os exames, esperar alguns meses para fazer aquele repouso pós-operatório. Você chegar no mesmo dia e já resolver igual a gente faz aqui. Claro. Antigamente, quando você fazia essa cirurgia, você tirava a safena, tinha essa história de tirar a safena. Isso, tira muito. E os cirurgiões cardíacos diziam, poxa, preserva a safena, que vai que eu preciso logo lá na frente. Hoje em dia, quase não se faz mais, né, por causa do stent. Acabou que a safena deixou de ser uma matéria-prima para o coração. Tão importante, Tão importante quanto era antes. Mas tem esse tipo de intervenção que você faz com laser. Dificulta depois, se porventura esse paciente precisar dessa reserva desse vaso, ele pode usar ou não usa? Vamos lá, então acho que eu vou te explicar bem caprichado essa, tá bom, gente? Safena não é uma veia do coração, ela é uma veia da perna que pode ser usada na cirurgia do coração. E aí, quando ela está estragada, ela está atrapalhando a circulação da perna e não pode ser usada no coração. Entendi. A estragada a gente pode e deve retirar. Só que qual que é o meio termo? Existe uma safena que só perdeu as válvulas, que está com leve refluxo, que a paciente já sente sintomas, mas que ela está com calibre muito fino e muitas vezes a retirada dessa safena não vai trazer benefício para a paciente e ainda vai perder essa questão da safena. E ainda tem um risco ainda de outras complicações, então muitas vezes a gente tem uma tendência a poupar a safena. E quando precisa, o que eu explico muito aqui, a chegada dos novos procedimentos de stent no coração, usa-se menos a safena e tem a artéria radial, tem a mamária, tem outros enxertos. E a safena da outra perna também. É verdade. Então, assim, esse tipo de intervenção não atrapalha, é algo muito tranquilo. A gente passa uma fibra laser e cauteriza a safena aqui na própria clínica. Como antigamente, se coloca algum outro tipo de procedimento? Esse ali, porque alguém falou sobre isso, de botar espuma. A espuma, na minha opinião, é a terceira opção, caso você não consiga nem operar, então, a primeira nem opção fazer o laser. seria Primeiro laser. O laser você levanta e vai embora andando. Claro, eu presenciei isso aqui na clínica. Então, é o laser, depois operar no centro cirúrgico com hack e o arrancamento da safena, que realmente tira. E por último, a espuma, que também tem o seu lugar, porém ela deixa algumas sequelas, algumas cicatrizes. Tem mais taxa de em 2 anos aquilo abrir tudo de novo, você tem que fazer de novo. Existe, mas vamos guardar a espuma. Muitas pessoas são muito entusiastas, tá muito bem, obrigado. Eu prefiro fazer o mais definitivo, o que a gente consegue resolver. E aí a gente trata essas veias. Como é que faz para localizar você, Dr. Tiago Rocha? A gente está aqui no Le Monde, na Barra da Tijuca, e tem uma clínica no Leblon também. E eu estou no Instagram, @Dr. Tiago Azevedo Rocha, DRTH, Dr. Tiago Azevedo Rocha. Eu vou colocar na descrição do vídeo o telefone de contato do Dr. Tiago, assim como o Instagram, e a forma que você tem de localizá-lo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, de 0 a 10, qual é a nossa nota. Pode dar 10 para ele, pode dar 0 para mim, não tem importância. E que vocês compartilhem esse vídeo, porque são informações como essa que servem sim para minimizar dor, sofrimento, sequelas, internações e mortes. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Um abraço, tchau, tchau.